Meus irmãos, o texto de Lucas, por favor, Evangelho de Lucas. Vamos ler no capítulo de número 14. Lucas 14, por favor. Verso 25 dessa narrativa. E Lucas narra assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, diz Jesus. Meus irmãos, eu tinha 18 anos quando, como quase todos os mais velhos que essa idade aqui, fizeram, me apresentei ao Exército Brasileiro. Não vou contar toda a história porque é longa, e boa parte dela bem desinteressante. Mas, de qualquer maneira, eu me dirigi ao 42º Batalhão de Infantaria para pegar uma senha para que eu pudesse me apresentar em outro dia. E durante todo o trajeto eu fui orando e pedindo a Deus que me livrasse desse exército. Hoje talvez não fizesse oração, porque ser capitão já passou a ser coisa importante, Mas naquela época não tinha nenhum interesse de servir o exército. E fui orando dentro do ônibus. Desci e quando procurei a seção dentro do batalhão para pegar a senha, o soldado que estava de plantão já me disse: hoje não tem senha, quem vier vai se apresentar hoje mesmo. Já aí eu havia percebido que a minha oração não tinha surtido o efeito que eu queria, Claro, Deus faz sua vontade. E fui e me apresentei. Em uma outra ocasião, talvez eu conte todos os detalhes dessa apresentação. Mas a verdade é que depois de ter feito vários exames e ter passado por uma bateria de situações, algumas delas bastante constrangedoras, me colocaram do lado de fora, colocaram numa parte. Eu me assentei ao lado de um rapaz. E eu triste, porque eu estava convicto que seria convocado, que seria selecionado, e não queria, porque eu estava para prestar vestibular dali a poucos mais de 2 ou 3 meses. E o rapaz do meu lado, me vendo triste, perguntou por que eu estava triste. Eu falei: porque eu não quero servir. E você? Ele falou: não, mas fique feliz, porque aqui quem está aqui fora é porque vai ser dispensado. E ele triste, porque ele desejava servir. Mas aquele grupo, inclusive na nossa dispensa veio assim, fomos dispensados por uma certa, digamos, incapacidade física, temporária, espero eu. Mas foi a dispensa que recebemos. E o rapaz que estava do meu lado, ele desejava muito servir. Ele foi até lá porque ele desejava de fato fazer parte do exército. Ele queria integrar as Forças Armadas, era o sonho dele. O problema é que ele era magro. E para eu achar uma pessoa magra, vocês podem ter certeza que é muito magro. Baixa estatura e talvez com algum problema de saúde que foi detectado. Então ele foi dispensado e frustrado. Porque para servir ao exército é necessário que tenhamos certas condições, ainda que físicas, desde aquela época e nos dias de hoje. Depois eu tive a oportunidade de conviver com pessoas da aeronáutica, inclusive estar aqui em Pirassununga, onde é a escola de formação dos oficiais e dos pilotos da aeronáutica. E detalhe, alguns
digamos, candidatos à aeronáutica, a oficial da aeronáutica, se ele tiver uma estatura muito grande, ele não poderá ser piloto, terá que escolher outra carreira, talvez como intendente, porque na verdade ele precisa ter uma certa estatura definida para poder caber dentro da cabine de um avião, que normalmente é muito pequeno e apertado. Ou seja, é preciso ter certas condições físicas para poder servir. Quase sempre assim. Com a nosso serviço a Deus também. Para muitas pessoas, servir a Deus e seguir a Jesus Cristo, não existe nenhum empecilho, é só uma questão de vontade, de eu querer servir. Eu quero, então eu sigo. Para muitos é fruto de uma escolha que a gente faz, de uma escolha que eu tomei a qualquer momento, e talvez eu possa tomar a qualquer momento da minha vida. Mas o texto que acabamos de ler é exatamente o oposto. E, de certa maneira, Jesus corrige essa condição, digamos assim, das pessoas julgarem que podem servi-lo como bem quiserem. Quero chamar inicialmente a atenção dos irmãos para alguns versos, para mostrar que é exatamente o que Jesus está dizendo. Por exemplo, no final do verso 26, ele diz: não pode ser meu discípulo. E veja o verso 27 como ele termina também, dizendo que aquele que na verdade vier após mim, não pode ser meu discípulo. E veja o verso 33, como ele conclui, ele dizendo: todo aquele que não renuncia, diz ele, tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se eu não estiver equivocado na minha interpretação, Jesus está dizendo de fato que existem condições para que sejamos seus discípulos. Porque sem essas condições cumpridas, a palavra dele que está contida no que acabamos de ler é: não pode ser meu discípulo. Portanto, há aqui claramente uma demonstração de limitação. Mas para entendermos o que Jesus ensina nesse texto, nós precisamos entender um pouco esse contexto que temos em mãos. Eu vou pedir aos irmãos que acompanhem, por favor, com a sua Bíblia aberta. Veja bem, capítulo 14 e capítulo 15, como já afirmei em outra ocasião para os irmãos, são passagens que estão colocadas por Lucas como paralelas, ou seja, elas dialogam entre si. Elas, na verdade, fazem um perfeito contraste. Se não, observe, no capítulo 14, no verso 1, Jesus entra na casa, é convidado para entrar na casa de um fariseu, importante fariseu, um dos principais, para comer. No capítulo 15, no verso 1, Jesus, na verdade, entra em casa de publicanos e pecadores para comer. Verso 2 diz: e recebe pecadores e come com eles. Percebem que ambos estão se referindo a essa ação. No capítulo 14, Jesus é convidado, diz o texto, pelos fariseus, no final do verso 1, para ser observado. Está certo? Os fariseus para comer pão, e diz o texto: eis que o estavam observando. Eles estavam, na verdade, não apenas olhando para Jesus e nem apenas analisando. Eles queriam verificar se Jesus, na verdade, não iria, de alguma maneira, escandalizá-los, ou seja, se Jesus não iria quebrar um preceito da lei. Quando você olha para o outro texto, capítulo 15, verso 1, diz que publicanos e pecadores estão comendo com Jesus, mas o objetivo deles é ouvir. Percebem a diferença que Lucas nos mostra? Aqueles para observar se Jesus não iria contrariar a lei, estes para ouvir o que Jesus de fato tem a ensinar. O capítulo 14 é marcado por textos que vêm com repreensão de Jesus aos fariseus. Se você olhar um dos exemplos, no verso 24, Jesus diz, depois de proferir a parábola da grande ceia: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. É uma palavra de repreensão grave. Jesus está dizendo para os fariseus: vocês não têm lugar na minha mesa, vocês não se assentarão na ceia do Senhor, vocês de fato não são meu povo. É uma palavra dura de Jesus.
Mas se você observar o capítulo 15, você vai observar no verso 6, no verso 9 e no verso 32, que Jesus o tempo todo está justificando a sua alegria de estar comendo com pecadores e com publicanos. E aqui nós temos exatamente o contraponto. Ao invés de uma exortação dura, Jesus está dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. É naturalmente uma consideração e uma comparação entre fariseus e publicanos e pecadores, entre aqueles que eram vistos como espirituais, que eram vistos como pessoas, na verdade, do alto escalão da religiosidade judaica, principalmente, e aqueles que eram considerados exatamente os traidores da pátria e pecadores dos mais baixos no conceito judaico. E esse contraste é feito exatamente entre o capítulo 14 e o capítulo 15. E como fiel dessa balança, como ponto, ou digamos assim, linha de corte, ou como um texto que na verdade explica a diferença que existe entre o 14 e o 15, está exatamente o texto que acabamos de ler. Não sei se os irmãos estão percebendo, mas Jesus profere essa palavra, e essa palavra de Jesus distingue fariseus de publicanos e pecadores. Distingue exatamente aqueles que o observam daqueles que estão dispostos a ouvi-lo, aqueles que são alvo da sua repreensão ou aqueles que são motivo de sua alegria. E é exatamente o texto que lemos que faz essa distinção. Por isso é tão importante olharmos para o texto dentro desse contexto histórico. Veja bem, capítulo 14 nos diz, no verso de número 15, que esse discurso de Jesus, ou essa palavra de Jesus, é proferida a essa multidão. Diz o verso 25 do 14, diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, disse-lhes. Portanto, a palavra foi proferida para essa grande multidão que o acompanhava. E os ouvintes que estavam ali, com certeza, compreenderam a figura de linguagem que está contida aqui. Jesus fala muito em termos de figuras, ou a partir de figuras de linguagem, que para nós é um pouco mais distantes, mas eles entenderam. E a mensagem central é exatamente essa: vocês não podem ser meus discípulos. Querem me seguir? Pois bem, vocês não poderão ser meus discípulos. Aliás, só um parênteses, Jesus sempre disse isso. Quem preocupa-se com números somos nós. Somos nós que ficamos preocupados demasiadamente com os números. Jesus nunca se preocupou com isso. O início dessa viagem de Jesus, capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Jesus diz aos seus discípulos, na verdade, pelo menos ele tem aquela passagem na qual várias pessoas se dispõem a segui-lo, e ele diz que ninguém pode me seguir, que ninguém que tenha posto a mão no arado e olhar para trás pode me seguir. Jesus está dizendo: olha, não é assim da maneira que vocês pensam, não basta querer me seguir. Existe de fato um custo e existem condições para isso. Se você se lembra, João narra que Jesus foi procurado por uma grande multidão e ele fez um discurso e toda a multidão foi embora, porque o discurso de Jesus era duro, diz o texto de João capítulo 6. E Jesus pergunta aos discípulos então se eles queriam ir também com eles, e Pedro responde: Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Lembra-se, Jesus continuamente faz isso. E aqui mais uma vez, uma multidão tentando segui-lo, ele se vira para a multidão e diz: opa, vocês não podem ser meus discípulos, a não ser que. E então ele propõe duas condições, e são essas condições para ser discípulo de Jesus que eu gostaria de parar e pensar com os irmãos. Não é dizer para os irmãos, porque eu estou sob a mesma situação que vocês. Para ser discípulo de Cristo, ele estabelece duas condições nesse texto. Se não, por favor, observe. Diz ele aqui, a partir da passagem: se alguém vem a mim, verso 26, e não aborrece. É como a nossa versão Almeida traduz essa palavra: e não aborrece. Que é uma palavra difícil de nós compreendermos, porque vem muito dentro de uma perspectiva da cultura judaica, que foge um pouquinho do nosso contexto.
tá certo? Literalmente, o que Jesus disse é, se alguém vem a mim e não odeia, que é o oposto do amor. Só que nós nos assustamos com essa palavra, porque está dizendo não odeia pai, não odeia mãe, não odeia irmão, né? Alguns até gostariam de cumprir esse mandamento. Ou seja, está aqui dizendo que é para odiar. Que mensagem é essa, contraditória, que procede de Jesus? Não há contradição, mas o princípio está aqui claro e definido. Nós precisamos entender o que significa, afinal de contas, esse aborrecer, ou em que sentido a palavra odiar aqui é usado, que é usado num sentido diferente um pouco do que nós costumeiramente usamos. Por favor, capítulo 16, aí de Lucas mesmo, verso 23, essa expressão volta a ser usada. Capítulo de número 16, perdão, a referência não é Lucas, mas, por favor, Salmos 139, 21 e 22. E aqui nós lemos assim: diz o salmista, verso 21, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Ou seja, eu de fato aborreço, e eu os aborreço com ódio consumado. Perceberam que a ideia é exatamente essa, de uma clara oposição. Se você olhar em Mateus, capítulo de número 10, verso 34, isso talvez esclareça um pouco mais o sentido em que Jesus utilizou a palavra nesse contexto. No verso de número 34, Jesus diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra, de Mateus 10, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Eu creio que nesse sentido fica um pouco mais claro o que Jesus quis dizer. Nós estamos diante de uma hipérbole, ou seja, é um extremo utilizado no texto. É preciso entender que o que está sendo dito é o mesmo que Jesus disse sobre Deus e Mamon. Ou você ama um e despreza o outro, ou aborrece o outro. Ou você se devota a um, ou você na verdade vai desprezar o outro. Mas não há possibilidade de você servir a dois senhores. O que na realidade Jesus está proferindo a essa multidão é: se vocês querem me seguir, entendam que existe um mandamento fundamental, é amar a mim acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. É isso que ele está dizendo a essa multidão. Não podemos seguir Jesus, a não ser que o amemos mais do que amamos a todas as pessoas que conhecemos. E, meus irmãos, não é tão simples como parece. O conceito já é meio cristão, por isso nós julgamos isso com aceitação. Mas se você é pai ou é mãe, pare e pense no seu filho. Entenda. Jesus está dizendo é que você, para segui-lo, precisa amar a Ele mais do que você ama o seu filho. É essa a ordem. Não é a ideia de que eu devo odiar meu pai, odiar minha mãe, rejeitá-los e nunca mais vê-los. É a ideia de que eu não posso colocá-los aonde só Deus pode estar. Ou seja, na verdade, o que ele está ensinando é que as pessoas não podem ser mais importantes que o próprio Jesus Cristo em minha vida. Essa palavra de Jesus, ela está relacionada com a parábola que ele acabara de contar, se vocês puderem perceber.
No capítulo 14 tem a parábola da grande ceia, que nos é conhecido, verso de número 15 até o verso 24. E na parábola da grande ceia, o senhor da casa prepara uma grande ceia e então convida os seus convidados. Aqui, obviamente, uma referência aos fariseus. E diz o texto que todos aceitaram o convite, mas no dia do jantar, o que seria uma vergonha para o dono dessa casa, alguns autores pensam inclusive que isso aos ouvidos dos fariseus poderia parecer aquelas pequenas histórias, aquelas pequenas anedotas que o pastor gosta de contar, provavelmente Jesus no jantar contando e as pessoas rindo da situação do homem que convidou todo mundo e ninguém vem para o jantar. E um diz: eu não vou porque eu comprei terra. Eu não vou porque eu comprei bois e não tenho que verificar esses bois. Eu não vou porque eu vou me casar. Terra, propriedade e pessoas. E a resposta é: nenhum de vocês terá assento na minha mesa. Por quê? Porque Jesus, ou se preferirem, Deus tem e deve ter, de fato, esse lugar em nossas vidas. Tanto é verdade que o texto acrescenta uma outra figura, verso de número 27. E qualquer que não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Tá certo? Ninguém que vier e tomar a cruz. A figura da cruz é simples. Se você olhar no verso 26, é preciso que nós amemos a Jesus ainda acima da nossa própria vida. E, portanto, está falando de mim, ou de nós agora, pessoalmente. E cruz, para nós, sinceramente, perdeu o sentido. Para esse mundo que já se cristianizou. Cruz é um símbolo de religioso para nós. Vemos ele aqui atrás e não tem muito significado. Tomar a cruz é uma figura que fugiu da nossa maneira de ver. Coloque-se no lugar daqueles homens que estavam ali ao lado de Jesus. E quando Jesus disse: você deve tomar a sua cruz, sabe o que na verdade eles compreenderam perfeitamente e nós não? Que colocar as cruz nas minhas costas é exatamente caminhar para a morte. Quando alguém olhava na rua e passava alguém puxando uma cruz, é o mesmo ato que Jesus fez. Qual é a conclusão? Talvez fique mais claro se tivesse escrito aqui: cada um suba na sua forca, aí ninguém teria dúvida. Se tivesse dito aqui: cada um se assente na sua cadeira elétrica, aí ninguém tem dúvida. É uma pena de morte que foi estabelecida e a cruz era essa pena de morte. Quando Jesus diz: é necessário que você tome sua cruz e me siga, Jesus está dizendo: é necessário que você morra. É necessário que você de fato aborreça a sua vida. É necessário, porque se você não morrer, você não ressuscita em mim. É necessário que esta vida, de fato, ela seja consumida definitivamente, para que esta nova vida possa existir. O que Jesus está dizendo é que não existe a possibilidade de segui-lo se eu não colocá-lo à frente de tudo em minha vida. Nada do que eu possuo, nada do que eu tenho, nem pessoas, nem relacionamentos pode ocupar o lugar que pertence unicamente a Jesus. Ou eu o amo acima de todas as coisas, ou eu não posso ser seu discípulo. Simples assim. Ou eu e você entendemos isso, ou não somos discípulos de Cristo. Somos fariseus, que acham que são religiosos, que pensam que são espirituais, mas que se aproximam de Jesus para observá-lo, porque ele não pode transgredir a minha religião, opiniões, conceitos que preservamos acima de Cristo. Eu tinha me convertido há pouco tempo, converti na adolescência, aos 16 anos de idade, e prestes a concluir o 16º ano. Como os meus sabem, eu faço aniversário em novembro, lembrem-se disso, anotem na agenda, por favor. Mas eu me converti no mês de outubro, no final do mês de outubro, pouco antes de completar então o 16º ano. E nessa conversão, como todo novo convertido, o coração ardia, queria evangelizar e etc. Todos meus amigos, claro, não tinha ainda muito conhecimento, mas desejo. E havia uma colega minha de classe, me lembro até hoje dela, pequenininha, e que na realidade era muito amiga.
realmente uma das pessoas, fazia parte daquela turminha que a gente sempre tem, e ela era uma delas. E então essa amiga minha termina um namoro, quase noivado, fazia ensino médio nessa época, e aquilo a abateu tanto, que ela, na realidade, decidiu entrar para um convento. Eu sabia que aquilo não era vocação, que tem outro nome, aquilo é frustração. E com dor no coração, consciente de toda a verdade, eu queria alertá-la, eu queria avisá-la, eu queria que ela entendesse que a escolha que ela estava fazendo estava equivocada. E, bem ou mal, entendo eu que quem conduz essas coisas é o Espírito de Deus, expus a palavra, mostrei, argumentei, falei. Me lembro bem, estava num colégio, que era o colégio que eu estudava, na congregação que funcionava em um colégio onde eu frequentava, e ela foi passar a tarde conosco, com todos os jovens, e eu gastei a tarde argumentando, usando todos os argumentos que eu tinha, que eu possuía. E ela simplesmente disse não. Não por amor a Cristo, mas por amor a ela. Porque veja bem, o ato era religioso, mas não foi tomado porque ama a Cristo, mas porque ama a mim mesmo. E para enfrentar toda essa frustração, eu me recluso e eu abandono a minha vida como se isso fosse o que Cristo estivesse pedindo. Na realidade, houve exatamente essa mesma resolução. O fato de que eu ou ninguém podemos estar no lugar de Cristo. Ou é isso, ou não podemos ser seus discípulos. E ele acrescenta, a partir do verso seguinte, toda essa argumentação sobre uma outra necessidade. Agora usando figuras de linguagem, certo? Diz ele no verso 28, pois, qual de vós... E aqui Jesus vai chegar em seu argumento exatamente ao que encontramos no verso número 30, a necessidade de renúncia. Portanto, para seguir a Cristo eu preciso aborrecer e eu preciso renunciar. A diferença é que a renúncia, geralmente, o aborrecimento está ligado a pessoas, e a renúncia geralmente está ligado a coisas, ou quem sabe a essas realizações que fazemos. Portanto, essa conclusão vem exatamente do verso 27 até o verso 33, trazendo exatamente essas figuras que são estabelecidas aqui. E o que Jesus ensina no verso 28 e diante, nas duas figuras, da construção e da guerra, é que para segui-lo nós precisamos de fato entender que tem um custo, e nós precisamos avaliar esse custo. Preciso explicar isso muito bem aos irmãos, porque veja bem, salvação não tem preço. Salvação é graça de Deus sobre nós. Agora, segui-lo e servi-lo tem custo. Ele nunca nos enganou. Jesus nunca dourou a pílula. Ele não nos chamou para um passeio no parque. Ele nos chamou para caminhar com Ele. O tempo todo Ele não escondeu. O que Ele diz é que aqueles que caminham com Ele usufruirão também das suas bênçãos e de toda a sua graça. Mas a figura é simples. Você vai construir uma torre, lança o alicerce e não consegue concluí-la. Por uma razão simples, você não avaliou o custo de construir essa torre e o dinheiro acabou antes. Você vai partir para uma guerra contra um rei. Você tem 10 mil soldados, o rei vem com 20. Se eu não posso vencê-lo, eu faço um acordo de paz com esse rei, porque eu avaliei o custo. Exatamente dessa batalha ou dessa guerra, é exatamente o que Jesus está dizendo. Ou seja, é necessário que nós avaliemos o custo de fato de servi-lo, o custo de poder servir ao Senhor, aquilo que isso requer de nós. E não existe nenhuma possibilidade de nós, de alguma forma, servi-lo, se não for por meio desse custo que está estabelecido.
A multidão assim imaginava, que poderia segui-lo sem ter a necessidade mesmo de uma vida cristã com grande peso, ou com grande exigência. Se eu não estiver enganado, é bem o retrato da nossa geração. Como eu disse, repito o que Tozer escreveu, as pessoas querem ser justas sem ter que praticar justiça. E aí quer ser discípulo, mas não quer pagar o preço do discipulado. Tem que ser de graça, senão não serve. Me lembro de um rapaz a igreja que eu pastoreei, e nessa igreja, já contei para os irmãos, eu tive um grande professor, era o zelador da minha igreja. Esse homem me ensinou muitas coisas, já falei várias vezes sobre ele aqui. Mas antes dele eu tive outro que foi a minha pedra de tropeço, certo? Fui tentado e provado muitas vezes por aquele homem, que era difícil de lidar. Tão difícil de lidar que eu já disse também aos irmãos aqui, acho que uma ocasião, ele tinha 2 carteiras de trabalho. Uma para os empregos mais simples e outras para os mais chiques, entendeu? Para ele poder apresentar. Pessoa difícil personalidade, índole difícil. E eu me lembro que trabalhava, que era membro da igreja também, um outro pessoa chamada Josias. E o Josias era um homem solteirão, já velho, e ele, na verdade, o emprego dele era ser catador de papel, é o que ele fazia. Com muito custo comprou um lote num bairro chamado Vila Brasília, e lá ele construiu vários barracões, inicialmente o dele, depois outros, tudo com o que ele conseguia recolher de tijolos e janelas e portas, era tudo. A única coisa que ele comprava era cimento, o resto ele recolhia no carrinho dele. E esse era o Josias, mas uma pessoa quase que semi-analfabeta, muito simples, muito, eu diria, ogro, né, para usar uma expressão, sempre ia de chinelo, uma calça muito batida, ele tinha um ventre muito pronunciado, ficava para fora, as camisas não fechavam. Então era comum eu pregar olhando, vendo Josias no cantinho, ficava lá no cantinho direito, sentado com a barriga brilhando do lado de fora, que era o cantinho onde sentava. Mas um homem sábio, e que conhecia provérbios de memória. Eu gostava do Josias por conta disso. E ele fazia outros serviços, então ele sempre fazia para mim um serviço de capina, exatamente na casa pastoral, de limpeza do terreno. Então eu chamava o Josias para ele fazer. Ele falou: pastor, eu vou, mas é o seguinte, eu trabalho de madrugada, se o senhor me importar, eu começo depois do meio-dia. Sem problema, no seu tempo. E ali eu gastava um tempo no final da tarde batendo papo com o Josias, era um tempo bom. Esse zelador que estava, digamos assim, responsável pela igreja, vendo que o Josias fazia esse serviço, resolveu contratar e terceirizar a limpeza do terreno da igreja, que era a obrigação dele. Afinal de contas, ele era gente de uma classe mais nobre e não ia pegar na enxada, então ele teve que contratar o Josias para fazer. Só que, claro, tinha que negociar com o Josias. Josias, quanto é que você faz? Josias deu preço. Disse: não, está caro, Josias, tem que ser mais barato. Josias deu desconto. Ele disse: não, Josias, nós somos irmãos, tem que estar mais barato isso. Josias deu outro desconto. Josias, nós somos irmão, mas somos irmão da mesma igreja, tem que ficar mais barato. O Josias então reduziu o valor. Não, Josias, ainda está caro. Josias falou: para você eu vou fazer de graça, ou está caro ainda. Porque as pessoas querem a vida cristã assim, sem custo, sem trabalho. Querem entender da Bíblia, mas não querem estudá-la. Querem compreender as doutrinas, mas não querem se dedicar a compreendê-la. Querem, na verdade, serem considerados espirituais, mas não estão dispostos a pagar o preço que a espiritualidade exige. Querem ser vistos como santos, mas não querem viver em santidade. Querem ser considerados humildes, mas não são capazes de se humilhar. Vivem arrogância e soberba. Querem, na verdade, parecer crente, sem ter que pagar exatamente o custo que essa fé requer de nós. É isso que Jesus está repreendendo nessas multidões, ou nessa multidão. Vocês querem ser meus discípulos? Pois bem, pois então renunciem. Tomem a sua cruz
sigam-me, mas renunciem, porque se não for assim, não podem ser meus discípulos. Ou seja, como é que nós podemos compreender o que Jesus está dizendo aqui nesse texto? É simples. Se você percebeu, o texto tem 3 grupos de pessoas aí. Início do capítulo 14, os fariseus, principais da sinagoga, os homens espirituais. Com certeza, se fosse hoje, presbítero ou pastor, mas não era pouca coisa, certo? Alguém de alta classe, importante, visto como uma grande autoridade religiosa, espiritual e conhecedor da Escritura. Mas é exatamente este homem que considera, conforme a argumentação de Jesus, a lei mais importante do que a misericórdia. Por isso é que esse homem hidrópico é colocado diante de Jesus para testar a Jesus Cristo. Usam as pessoas sem o menor constrangimento. E qualquer semelhança com os nossos dias não será coincidência. Porque ainda hoje as pessoas são usadas, e veja bem, essa chamada lei é mais importante do que a misericórdia para com essas pessoas. Já disse aos irmãos, aquela experiência triste que passei com a jovem que foi à minha igreja, não era evangélica, não era crente, foi convidada pela vizinha que insistia para ela ir, a moça foi. Um dia, um domingo pela manhã, nós tínhamos um culto matutino e depois tínhamos uma escola dominical. E o culto foi tão, digamos assim, utilizado por Deus no coração daquela menina, que ela terminou, a primeira pergunta que ela fez: para que classe que eu vou? Agora, a menina que não conhecia a igreja e foi trajada como ela se traja normalmente. Claro que não eram roupas tão decorosas assim, mas na minha opinião, um falso espiritual, que eu nunca soube quem é, acho que Deus não quis que eu soubesse mesmo, ia dar muito problema entre eu e ele, mas a hora que ela se levantou para ir para a classe, disse simplesmente o seguinte: veja se isso é roupa de moça decente usar na igreja. Foi o que bastou para que ela fosse embora chorando e não retornasse mais. Porque para esse homem, a roupa é mais importante do que a vida, do que a alma daquela pessoa. Os detalhes, as coisas que nós estabelecemos como regras para nós. Pois se nós não renunciarmos, não aborrecermos, não podemos segui-lo. Assim são os fariseus. Da mesma forma, se você continuar lendo, queriam os primeiros lugares, diz o texto, portanto o status deles é mais importante do que a própria humildade. Estavam em busca de recompensa, ou seja, Senhor, bem-aventurado aquele que se assentar contigo no reino, que causou em Jesus irritação a ponto dele proferir a parábola. Ou seja, esses são os fariseus. É o primeiro grupo ao qual Jesus está dizendo o quê? Vocês não podem ser meus discípulos. Há um segundo grupo, verso 25, que é essa multidão. Uma multidão que segue a Jesus, mas segue a Jesus em busca do seu próprio bem-estar. Estão atrás da graça, estão atrás, obviamente, das bênçãos, mas que isso não me traga obrigação, que isso não me traga responsabilidade, que isso não me traga compromisso, que isso não me traga nenhuma, digamos, nenhum sacrifício. Se tiver que fazer sacrifício, já não serve. Tem que acordar cedo? Não vale. Tem que dormir tarde? Também não adianta, porque o sacrifício é muito grande. Portanto, é essa condição que, na verdade, essa multidão se encontra. Parece um rapaz que também foi membro dessa mesma igreja, e a mãe dele precisando de ajuda, era costureira, ele começou a trabalhar, conseguiu um emprego. Primeiro dia de emprego, quando ele chegou em casa à noite, perguntou: mãe, quanto tempo falta para eu aposentar? Porque, na verdade, não quer, não deseja. Na verdade, o que quer é uma vida que seja tranquila, que não lhe custe nada. Pois bem, Jesus volta-se para essa multidão e diz: não podem ser meus discípulos, a não ser que aborreçam e renunciem. Mas existe um terceiro grupo, capítulo 15, que ninguém tem expectativa deles, e eles também não trazem nenhuma expectativa.
aproximavam-se ele de Jesus, eles e todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E estes, diz a palavra, foram justificados pela graça, porque se tornaram discípulos. Em resumo, eu gostaria de concluir como nós começamos. Esta noite viemos para adorar ao Senhor e servi-lo como seus discípulos. Mas como lemos desde o início, como Moisés ensina, se há uma condição. Portanto, para que nós saiamos daqui esta noite, certos de que a nossa adoração foi recebida no trono de graça, é preciso que eu e você tenhamos de fato o realizado, de acordo com essas condições que o próprio Deus estabelece. Em resumo, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, para nos fazer participantes do terceiro grupo. Que sejamos como publicanos e pecadores, aqueles mais baixos pecadores que existem, mas que se aproximam de Jesus aguardando apenas graça e disposto a viver e a cumprir os seus mandamentos. Que Deus nos livre do farisaísmo, desse conceito espiritual de acharmos que somos melhores do que os outros. Porque se não nos colocarmos nas condições estabelecidas por Jesus, não podemos ser seu discípulo. Por isso eu termino, meus irmãos, convidando você para nós sairmos daqui esta noite para sermos discípulos de Jesus. Mas há condição. Aborreça, ame seu esposo, sua esposa com intensidade. Ame seus filhos, ame seus pais, ame seus amigos. Mas que esse amor jamais possa ser empecilho ou obstáculo para o amor que você deve dedicar a Jesus Cristo, nosso Redentor e nosso Salvador. Que a Ele esteja a minha maior e única devoção. Renuncie, meu irmão. Afinal de contas, o que você tem que é seu? Como diz um pastor amigo meu, nunca vi enterro acompanhado de carro de mudança, né? O que nós vamos levar? Não temos. O que podemos construir aqui é exatamente aquilo que fazemos em nossa relação com o nosso Deus e Pai. Renuncie. Eu estou dizendo para você ir embora e vender tudo que você tem. Eu estou pedindo para que você vá para casa ciente que tudo que está lá é muito menor do que as bênçãos que Deus lhe tem concedido. Que tudo que está lá pertence a Ele, antes de pertencer a você. E quem sabe eu e você podemos segui-lo, ser seus discípulos e usufruir das bênçãos que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Que seja assim, para a glória dEle e para a nossa alegria. Que Deus esta noite, após receber e ouvir a nosso culto, tenha se alegrado como Ele se alegrou com a reunião com publicanos e pecadores. Que Deus não permita que eu e você tenhamos o irritado, como os fariseus o irritaram naquela noite. Que saiamos daqui para sermos verdadeiros discípulos, dispostos a pagar o custo desse discipulado, porque o prêmio dele é muito maior do que o nosso sacrifício. Que Deus nos abençoe assim. Gostaria de convidá-los para que pudéssemos concluir cantando o hino de número 222 do nosso hinário. E esse hino, na verdade, é uma oração na qual nós nos declaramos como propriedade desse Deus. Nós dizemos: meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi. E depois acrescenta, dizendo ou expressando o nosso desejo de que queremos estar mais perto da cruz de Cristo.
Sob orientação da regência, louvemos ao Senhor.